Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que maravilhoso, né? Nós estamos aqui para fazer o vídeo, para divulgar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus quer de mim e de você. Que você seja um divulgador da palavra de Deus. Caminhe nessa terra como Jesus sempre caminhou, falando do Pai, falando das missões de cada um, explicando a cada pessoa. Jesus saía caminhando, falando, ele ia pregando, ia ensinando. Daqui a pouco tinha muita gente acompanhando ele. Ele parava e começava a ensinar. Que é um dos grandes ministérios de Jesus, ensino, pregação, cura, libertação. Maravilhoso Deus nosso, Deus Filho, que nos ensina como devemos caminhar nessa terra, com Ele, caminhar com Jesus dentro do nosso coração. Porque se você tem Jesus dentro do seu coração, o Espírito Santo atua na sua vida. Nós temos liberdade, livre-arbítrio, para escolher com quem eu vou caminhar nesse planeta Terra. Eu escolhi caminhar com Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, pessoa amada de Deus, querida de Deus, reflita. Você está caminhando com Jesus? O Espírito Santo trabalhar na sua vida e encher você dos frutos do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar, nós sabemos que Paulo, ele foi um discipulador de vidas. Ele foi apóstolo dos gentios. E nós devemos também ser discipulador, ensinador, falar da palavra de Deus a todas as pessoas na terra. Todas as pessoas, quer seja gregos, judeus, com todo tipo de pessoa, nós devemos falar de Deus. Porque quem vai fazer a pessoa entender não sou eu, nem é você, amada de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 2, do 42 em diante. Diz assim: derrama, Pai. Derrama tua palavra sobre cada mente e cada coração. Que a tua palavra aqui que vai ser lida, conversada, surta o efeito desejado em cada mente e cada coração. Derrama, Senhor, a tua sabedoria em cada um de nós, para que possamos entender a tua palavra e praticar em nossas vidas. Levar outras pessoas para ensinar, para falar da tua palavra, como nós estamos fazendo aqui, como vocês fazem na família, fazem na vizinhança, no serviço. Eu sei que vocês fazem, porque vocês têm Jesus no coração. Então vamos ler? Atos 2, versículo 42 em diante. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então vejam só, nós devemos perseverar na palavra de Deus, devemos ser perseverantes na palavra de Deus, devemos ter comunhão com todos os irmãos e devemos orar um pelos outros. E se nós observamos um irmão precisando do pão, o pão material, o pão espiritual, vamos colaborar, vamos contribuir em nome de Jesus. A igreja primitiva fazia isso constantemente. Porque em cada alma havia temor, tinha temor, começava a falar de Deus e faziam maravilhas. Os apóstolos faziam maravilha falando da palavra de Deus. E quando vendiam suas propriedades, eles dividiam, repartindo com todos, conforme a necessidade de cada um.
E hoje nós devemos doar também, ofertar para os necessitados, as pessoas que precisam. Contribuir com os outros em nome de Jesus. Nós devemos louvar a Deus. E quando nós louvamos, oramos, cai a graça em todo o povo. Deus derrama a graça. Deus derrama unção sobre cada um. Oh, Jesus. E assim a igreja ia crescendo. E muitos eram salvos. Porque todos viviam unidos em oração, na fé. Buscavam Deus junto. Oh, Jesus. Paulo, ele discipulava, era um discipulador dos gentios. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Vemos claramente que as Escrituras, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa do discipulado da igreja. O apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Devemos imitar Cristo. Como Cristo fez, nós devemos fazer. Ah, irmã Lúcia, como que eu vou aprender? Leia a Bíblia. Os livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, livro de João, Evangelho de João, ele ensina tudo como Jesus fazia nessa terra. Leia devagar, atenciosamente, o Espírito Santo vai lhe ensinar como você deve caminhar nessa terra, como você deve fazer. Paulo era um discipulador dos gentios, porque ele era apóstolo dos gentios. Foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. E Paulo sabia do desafio que ele ia enfrentar. Nós temos que saber bem, estudar bem os evangelhos, porque nós vamos enfrentar desafios com pessoas na rua. Eu mesma já enfrentei muitos desafios. Pessoas questionando sobre a igreja do Senhor, pessoas questionando sobre os apóstolos. Por isso nós temos que ler a Bíblia. Entender bem o que é o batismo no Espírito Santo, para que possamos repassar para as outras pessoas. Qual a necessidade de se batizar depois de adulto? Qual a necessidade de continuar buscando a unção do Espírito Santo de Deus para recebermos o batismo do Espírito Santo? Oh Deus, que maravilhoso ensino. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então Paulo caminhava assim nas cidades, ia preparando discípulos e ali fundava igreja. Então nós temos que fazer isso, porque a igreja é eu e você. Quando eu levo uma pessoa que aceita Jesus como Salvador, houve ali o renascimento de uma igreja. Por quê, irmãos? Porque nós somos a igreja, porque nós somos templo do Espírito Santo. E essa igreja aqui, que está falando com você, e a sua igreja, que é você, nós temos que viver em santificação. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. É isso que tem que ser. Quem tem que ser glorificado através da nossa missão é Deus. É Deus. Aí diz assim, o discipulado é uma ordem do Senhor. A pregação como ponto de partida para o discipulado. O discipulado como formação na igreja primitiva. Devemos ler, ver como foi feito os ensinamentos. O discipulado nos faz pensar nas coisas mais elevadas. O discipulado nos faz buscar as coisas que são de cima. Discipulados a fim de viver para a glória de Deus. Discipulado é você ensinar a palavra de Deus para uma pessoa. Você ensinar como Jesus caminhou nessa terra. Oh, Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra.
É uma das nossas missões, é ensinar a palavra de Deus. Porque como que eu vou evangelizar se eu não sei a palavra de Deus? Então nós temos que começar a conversar sobre a palavra de Deus. Ler um versículo, busca entender aquele versículo, busca entender aquele capítulo do livro, para que possamos ensinar outras pessoas. E essa pessoa que você acaba de ensinar, ele vai ensinar outras pessoas. Serão agentes multiplicadores. Então Paulo nos ensina a ser evangelizador, a ser discipulador, que é ensinador da palavra de Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Vai derramando sobre mim e sobre todas as pessoas amadas de Deus, do nosso ministério Jesus Ensina, os inscritos e os que ouvem os vídeos. Oh Deus, porque nós precisamos compreender a Tua palavra para praticarmos em nome de Jesus. Nos ajuda, cada um, Paizinho, em nome de Jesus. Vai derramando porção de sabedoria, inteligência espiritual, nos dando discernimento da Tua palavra para possamos entender, praticar e executar em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Pai, muito obrigada. Derrama a Tua unção sobre cada um, salvando, curando, libertando, transformando cada um de nós, conforme está escrito na Tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus. Não esqueça, assine o canal da Serva Lúcia Costa. Inscrever-se, sino todas. Inscrever-se, sino toda. Inscrever-se, sino e todas. São 3 passos. Divulgue a palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus com seus amigos. Ouça, vá na Bíblia. Busque a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Leia a palavra de Deus. Muito obrigada. Que Teu rosto resplandeça sobre o nosso rosto. Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia esteja sobre mim, sobre todos nós, a nossa família. Em nome de Jesus. Todas as igrejas na terra. Pai, nos abençoa, nos protege, nos guarda. Em nome de Jesus. Amém.